Oi, Josefa. Oi, boa noite, Luciana. Tudo Bem? bom? Tudo Tudo bom? Vamos aguardar a Lurdinha, doutor Henrique. Ó, eu tô vendo minhas amigas. Ah, Lurdinha! Pronto, Lurdinha, entrei. tá aí. Vocês ficaram rindo da minha cara e não falavam comigo, né, seus Não goiabas? te ouvi. Nós falamos com você, você que Não não falavam respondeu. a Lurdinha, nossa geração. O Zé Henrique, ele entrou, mas ele caiu, ele deve estar entrando de novo. Sim, eu estou tentando Tá. ver aqui. Vamos chamá-lo novamente. Ó, eu tô vendo vários amigos meus aqui, gente. Que bom, né? Que prazer. Casada com meu Olha, primo. Muita gente entrou já também. Também tô vendo olha várias um monte de pessoas. corações, tá vendo, Lurdinha? Tô Corações vendo um monte subindo. de chovendo. Ione Moura também é minha amiga, olha aí. Olha, Vou ter que botar bom, uns que corações prestígio. também. Oi, Monique! Monique é minha amiga de infância, Ai, que bom. né? Psicóloga também. Rubia Brito é minha prima. Casada Nós com meu estamos- primo. É, não é qualquer coisa. É uma viu? pequena vila isso aqui. É uma pequena vila É, de propaganda de maconha. isso mesmo. Ó, para quem está entrando, né? Agora a gente está esperando o Dr. José Henrique Rodrigues Torres entrar. Ele está tendo uma certa dificuldade, mas logo ele entra, tá bom? Sim, mas dá para conversarmos então agora. Para nós do GEAPSE, é um prazer em tê-los aqui, tá? Eu me chamo Josefa Fernandes, sou psicanalista e diretora clínica do GEAPSE. O GEAPSE é um grupo de estudos e atendimento psicológico social comunitário aqui de São José do Rio Preto, cujo objetivo é atender pessoas em vulnerabilidade social e também promover ciência. Então, hoje nós temos o prazer de receber vocês três para conversarmos sobre um tema muito polêmico, mas necessário de esclarecimento, e aí por isso convidamos vocês para comentarem sobre esse livro, né, da maconha. É um livro que foi organizado pela Luciana Sadi e Maria de Lourdes Emel, né? Então, eu vou apresentar os três para depois iniciarmos a nossa conversa. A Luciana Sadi, ela é psicanalista da Sociedade de São Paulo, é autora de vários livros e mestre em psicologia clínica pela PUC e é representante da Cultura e Comunidade de São Paulo, né, da diretoria de São Paulo. A Maria de Lourdes Emel, também psicanalista da Sociedade de São Paulo, e é coordenadora do grupo de encontros e conversas sobre a prevenção ao uso indevido de drogas na direção de atendimento à comunidade. Membro fundador da Associação Brasileira Multidisciplinar dos Estudos sobre as Drogas, Abrambit, e realiza trabalhos de prevenção em diferentes instituições desde 1977. Coautora do livro Liberdade e Poder Decidir. O doutor Henrique Rodrigues Torres, ele é juiz da primeira vara do júri de Campinas, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, temos o prazer em recebê-los aqui. E eu gostaria de, então, iniciarmos a ideia de, talvez você, Luciana, começar falando, faça uma amplitude do livro para nós, dos diferentes aspectos da maconha, né? E para que as pessoas que estão nos ouvindo tenham consciência de que nós temos que ter
conhecimento dessa dificuldade, dessa problemática que é social, né, que se torna algo social a ser cuidado, e são temas que vocês abordaram no livro que vai nos ajudar a pensar sobre esse aspecto, porque na medida que a pessoa tem consciência do que está vivendo, conhecendo, ela pode ter um senso crítico e avaliar uma experiência, tá bem? Então, a palavra é você, Luciana. Bom, boa noite a todos. Josefa, obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo a gente, a Ludinha e também ao Zé Henrique. O livro nasceu da necessidade de se tratar do tema maconha de forma científica, mas é um livro voltado à população leiga. Então, ele foi escrito com uma linguagem muito simples e nós escolhemos abordar os temas que nós consideramos os principais temas que envolvem a maconha. Então, o livro ele é dividido em diversos capítulos. Cada capítulo é dedicado a um tema relacionado à maconha. A gente acredita que conseguiu abordar os principais temas, mas a maconha é um assunto muito amplo, é um tema muito grande. Então, é possível que mais para frente a gente tenha uma segunda edição, acrescentando outros temas que surgiram depois da primeira edição, depois da leitura do livro, né? Um livro ele vai ganhando vida à medida em que ele vai sendo lido. E nós vamos tendo retornos, e aí a gente pode ir repensando o que falta no livro, o que tem que mudar no livro. Mas a ideia geral, a ideia básica é essa. É um livro voltado à população leiga. Nós pedimos para grandes especialistas do tema maconha escreverem em linguagem muito simples, muito acessível, o que eles encontravam no campo deles de pesquisa. É uma forma de tradução de um campo de pesquisa, tradução, divulgação científica, né, para a população leiga. O livro é destinado a psicólogos, médicos, educadores, é destinado a pais, a famílias, a trabalhadores da área de saúde, da área de educação, e a qualquer um que queira se inteirar de uma forma científica do problema da maconha. A gente sabe que a maconha é tratada com muito preconceito e muita ignorância. Então, o livro veio tentar, de certa forma, lançar à luz alguns aspectos que não são conhecidos ou que nem são tratados na imprensa, né? Para que cada um possa ter uma ideia, a sua ideia, sobre a questão maconha. Ainda mais porque em muitos países a gente vê a descriminalização da droga, né? E vendo a descriminalização da droga, cada um de nós precisa saber e precisa pensar o que quer aqui no nosso país. Então, a gente vai tratar da questão das famílias e o uso da maconha, do uso da maconha por adolescentes, do uso da maconha e prevenção. Esse capítulo, inclusive, é escrito aqui pela Maria de Lourdes Emel. Vamos falar também da vulnerabilidade no uso da maconha. Quem é que fica mais vulnerável e de que forma se fica mais vulnerável a usar maconha. Estou aqui traduzindo que algumas desses títulos eles têm um caráter um pouco científico. Também vamos falar das vulnerabilidades sociais e do uso da maconha, falando sobre política de redução de danos para a maconha, a questão legal, que é uma questão muito importante no nosso país, porque hoje quase metade da nossa população prisional é por causa da maconha e se pergunta se necessariamente eles teriam que estar presos, né? E por fazerem pequenos transportes de drogas. Ainda mais há uma também diferença nas penas. Isso é Brasil, né? Quem tem dinheiro não fica preso, quem não tem fica preso. Então, é uma questão muito grave. Outras questões importantes. O uso terapêutico da maconha, né? Quais são as novas perspectivas, informações clínicas sobre o uso terapêutico.
o uso religioso e espiritual da cannabis. Ela tem originalmente essa forma de uso. É importante conhecer a história da maconha e a história das populações que usavam a maconha desde que o Brasil é Brasil e desde que o mundo é mundo, porque a maconha é uma droga muito antiga e foi muito usada religiosamente. Também a gente aborda a internação em caso de dependência de maconha, é raríssimo, praticamente não existe, por causa da maconha, né? A super polêmica psicose canábica, que já isso há alguns anos atrás dizia que se a gente fumasse maconha a gente ficava psicótico, né? E isso virou uma coisa que parece que todo mundo acredita nisso. Então, a gente chamou uma cientista para poder falar dessa questão, que é uma questão polêmica e que foi muito maltratada ou tratada erradamente na imprensa e também em algumas abordagens científicas. A gente também vai falar da maconha, origem e trajetória, que tem a ver com a história da maconha. E, por último, nesse livro, a gente trata da questão econômica da maconha, já que a maconha passou a ser um polo de riqueza, né? Aqui no Brasil ela é, mas como é tráfico, a riqueza se organiza de uma outra forma. Mas aonde a maconha foi descriminalizada e pode ser, então, plantada e depois comercializada, a questão econômica é uma questão muito importante. Estou dando aqui uma visão geral do livro, né? O livro se chama Maconha, os diversos aspectos da história ao uso. E vou passar a palavra agora para Maria de Lourdes, que escreveu um dos capítulos do livro e que organizou o livro comigo, para ela também dar explicações até mais científicas sobre a questão do sujeito e da maconha, né? O que acontece com o indivíduo, com as famílias, com os homens e a maconha. Certo, obrigada, Luciana. Eu também gostaria de agradecer o convite da instituição através da Josefa. Também tenho muito prazer de estar aqui com a Josefa, com a Luciana e com o Zé Henrique. Olha, parece que eu estou lendo. Eu acho que eu tenho só uma coisa a acrescentar no que a Luciana falou, que foi o seguinte: já que nós não podíamos fazer com todos os autores uma roda de fumo, nós fizemos uma roda de saberes. Então, nós fizemos uma reunião de autores e uma roda de saberes, né? Nós somos 13 ao todo, e então nos reunimos para fazer uma roda de saberes para apresentar para vocês, né? Eu gostaria de dizer que, bom, todos me chamam de Lurdinha Zemel, vocês podem me chamar assim também, não precisa ser Maria de Lourdes, que é muito pomposo. E o que eu queria dizer para vocês é assim: por que nós usamos drogas, como nós usamos drogas e o que é essa droga chamada maconha? Muito rapidamente, né? Nós usamos drogas para ter prazer. É para isso que nós usamos drogas e para aliviar as nossas dores, né? Entre essas duas atitudes existe uma grande diferença, né? Quando se usa a droga para ter prazer, não tem perigo. Nenhuma droga. Enquanto nós estamos obtendo prazer, não tem perigo. Então, quando se usa a droga para aliviar a dor, tem perigo. Essa é uma grande observação. E a gente não trata da droga, a gente trata da pessoa. Essa é outra questão. Todo mundo vem buscar um tratamento para a droga. Olha, fulano está usando, fulano está atrás da droga. Não, nós estamos atrás do fulano. Nós precisamos tratar do fulano, né? Como nós usamos droga? Nós hoje consumimos droga. Por isso que é interessante essa história, inclusive, da roda de fumo, né? Nos anos 70, nós fazíamos rodas de fumo, sabiam? Eu sou dos anos 70. Nós enrolávamos o cigarro juntos,
ouvíamos música. Quando a gente vai para o bar beber junto, a gente bebe cerveja junto, quando a gente bebe um vinho junto, quando a gente faz rituais de uso de droga, existe, isso já é preventivo. Até quando se injetava junto, quem usa a droga junto, quem vem para o consultório ou para a instituição e conta que usa a droga junto, tem melhor prognóstico do que quem usa a droga sozinho. Se eu dou um tapinha para entrar na aula, eu tenho pior, mesmo que eu use pouca maconha, eu tenho pior prognóstico do que se eu usar mais maconha, mas com um grupo de pessoas, né? Quem me apresenta a maconha? Meus amigos. Não são os grandes traficantes vestidos de preto na esquina ou na favela. Não, são meus amigos. É com eles que eu aprendo, é com eles que eu vou aprender mesmo. Não preciso ir atrás dos traficantes. São meus amigos. É com eles que eu vou aprender. E é bom que eu use com eles. Se eu vou experimentar alguma droga nova, é sempre bom que eu esteja com meus amigos. O que é usar uma droga para aliviar uma dor? Briguei com a namorada, estou desesperada. É errado nesse dia eu encher a cara. É errado nesse dia eu fumar 40. Não existe fumar 40, não existe overdose de maconha. Tem esse dado interessante também. Eu encher a cara de maconha nesse dia, entendeu? Fumar ou, de verdade, encher a cara ou usar qualquer droga para aliviar uma dor sempre é mais complicado do que para ter o prazer, para ter o barato em si, entendeu? Para ter o gozo da droga em si, né? Então, um dos problemas é que nós temos que poder usar as drogas e não consumir a droga, e temos que aprender a usar as drogas ritualisticamente e não consumir as drogas como hoje nós fazemos. A gente diz que é porque hoje o tempo é outro, porque nós não podemos, não é nada disso. É porque existe uma coisa de uma necessidade de consumo nosso em relação a todas as coisas. O que é essa droga, a maconha? Ela é uma droga ilegal, ela é considerada ilegal, o Zé Henrique vai poder falar bastante disso. Ela é uma droga psicoativa, ela atua no sistema nervoso central, como perturbadora do sistema nervoso central. Ela não é causadora da psicose. Algumas pessoas têm surtos psicóticos, mas porque têm núcleos psicóticos prévios e por isso entram em surto. Talvez tivessem entrado, se fizessem um acidente de carro, ou se tivessem não passado no vestibular ou X. Então, fumaram maconha e também tiveram um surto psicótico. E, de verdade, é preferível que se use uma boa maconha, assim como se usa uma boa bebida, né? Usamos, em geral, uma maconha muito misturada, né? Então, temos outros problemas com o consumo da droga, que não só pela droga em si, né? Por isso que eu também digo que, de verdade, a droga apresentada pelo amigo é muito mais segura do que a droga quando a gente vai comprar em determinados lugares que a gente não conhece, né? São essas as questões que eu queria apresentar inicialmente para vocês. E agora eu passo para o Zé Henrique para falar a coisa do ponto de vista legal. Então, doutor Zé Henrique, do ponto de vista legal, eu gostaria que o senhor falasse dos portes de drogas para consumo pessoal. E pensando assim, é crime ou não é crime o uso de drogas? Bem, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, boa noite às minhas companheiras desse encontro, agradeço muito essa oportunidade de participação. Mas essa questão, ela precisa ser enfocada realmente sob o ponto de vista jurídico, porque, infelizmente, há um peso muito grande do aspecto jurídico, sobretudo com relação à questão criminal, né? Mas é preciso lembrar, sempre que se fala dessa questão de drogas,
é preciso lembrar que nós estamos em guerra. E o mais incrível de tudo é que em 1839 houve uma guerra com relação às drogas, mas interessante, uma guerra a favor das drogas. Lembram-se que em 1939 houve a Guerra do Ópio, que foi exatamente uma guerra entre a Inglaterra e a China para garantir o comércio do ópio, o comércio das drogas. Olha que coisa interessante, né? E é evidente que essa guerra foi motivada por interesses econômicos, por interesses políticos, que determinaram uma mortandade, um problema muito grande. Mas, enfim, nós só temos uma guerra contra as drogas, que na verdade é uma guerra contra pessoas, mas chamada de guerra às drogas, na década de 70, uma guerra capitaneada pelos Estados Unidos e ditada, obviamente, por uma lógica bélica, uma lógica sanitarista. Tudo isso influencia nessa questão que você coloca, né? Tudo determinado por uma ideologia de segurança nacional, da defesa social, baseado no proibitivismo. O que possibilitou isso é uma questão política importante, a militarização do combate às drogas em toda a América Latina, sob a égide de um discurso econômico transnacional. Isso incrementou a repressão, estabeleceu uma política de recrudescimento, modelos punitivistas moralizadores, intervencionismo do Estado no âmbito individual, né? Por quê? Porque nós precisávamos de uma guerra, porque nós somos de uma guerra. Numa guerra elegem-se inimigos. E inimigos precisam ser abatidos, precisam ser eliminados. Essa é a lógica do tratamento que se dá à questão das drogas, né? O criminoso é elegido, é visto como um inimigo a ser abatido. E isso se reflete exatamente nessa questão do tratamento punitivista do uso pessoal, né? Então nós vamos chegar nesse ponto que é extremamente importante. Antes, porém, é preciso lembrar que o crime não existe. Não é uma coisa natural, não é um fenômeno social. O crime é uma invenção legislativa, é uma invenção da lei. Só é crime aquilo que a lei diz que é crime, né? Desculpe minha brincadeira, mas eu sempre digo até para meus alunos assim, como é que nós acabamos com o crime de homicídio? Nós acabamos com o crime de homicídio tirando o homicídio da lei, né? Descriminalizando na lei. Mas aí vocês vão perguntar, mas as pessoas vão continuar matando. É verdade, mas não é crime, né? Então, com relação às drogas, aconteceu isso. O maior instrumental nessa luta, nessa guerra contra as drogas, foi a criminalização das condutas por razões econômicas, sociais, políticas, etc. Mas nós precisamos lembrar, se me permitem, isso é extremamente importante, que existem alguns princípios que devem ser obedecidos na criminalização das condutas e na mantença da criminalização das condutas em um Estado de Direito democrático. Por exemplo, existe um princípio fundamental que é o princípio da idoneidade. Ou seja, só pode ser criminalizada e mantida a criminalização de uma conduta se ela for útil, né? Se ela for idônea, essa criminalização, se for eficaz. E basta um olhar para essa questão das drogas para nós percebermos que essa criminalização tem sido absolutamente inútil para enfrentar a questão das drogas, do abuso de drogas, etc. Existe um outro princípio que é da racionalidade. Nós não podemos criminalizar uma conduta e essa criminalização gerar mais danos, mais problemas que as próprias drogas. E é o que acontece. Infelizmente, a criminalização das drogas em si tem acarretado uma imensidão de problemas, né? Elevadíssimo custo humano, ameaça das instituições democráticas, aumento do crime organizado, a infiltração desse crime organizado nas instituições públicas e democráticas, corrupção, enfim. A questão também da saúde, né? Da saúde pública, que recebe uma intervenção muito grande, as pessoas que têm algum problema com drogas, ao invés de receber um devido tratamento, são afastados do sistema exatamente em razão da criminalização, porque precisam ser combatidas, porque são inimigos a serem abatidos, né? Essa é a lógica. E existe, finalmente, um outro princípio, que é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, um Estado de Direito democrático só criminaliza alguma conduta
quando não houver outra alternativa, não houver forma outra de enfrentamento da questão. Bom, e vocês sabem perfeitamente que essa questão das drogas pode ser enfrentada, equacionada por diversas formas, fora do âmbito legal, fora do âmbito da criminalização. Né? E chegando ao uso próprio, especificamente, né, o porte de drogas para uso próprio. Além de tudo isso que eu disse, tem mais um probleminha. É criminalizado? Sim, é criminalizado. Hoje o porte de drogas, seja qual for, maconha, seja qual for, não. Dá apenas as drogas selecionadas como ilícitas. Esse é um outro problema que transforma essa criminalização extremamente seletiva, né? E por razões absolutamente políticas, de preconceitos sociais, econômicos, etc. Mas com relação ao uso pessoal, existem algumas coisas absolutamente inadmissíveis. Por exemplo, o sistema penal, ele só prevê uma conduta como crime quando essa conduta interfere no direito do outro. É o princípio da alteridade. E com relação ao consumo pessoal, e a própria lei diz, portar para uso pessoal, a lei está punindo, então, alguma coisa que está afetando a minha própria saúde. Obviamente, se é que afeta a saúde, é a minha, não é a coletiva, não é a do outro. Portanto, esse princípio é violentado. Então, não poderia ser criminalizada essa conduta de uso pessoal. Ela viola o princípio da igualdade, porque nós tratamos drogas ilícitas e drogas lícitas de uma forma. Quem fuma cigarro comum não é criminoso. Quem vende cachaça não é traficante. Quer dizer, qual é a diferença de um sujeito que vende uísque, vinho, cachaça, com outro que vende maconha? Sob o ponto de vista da venda, do negócio, do negócio sobre esse aspecto, não há diferença nenhuma, né? Apenas que uma tem o selo da ilicitude, a outra tem o selo da legalidade, e nós sabemos perfeitamente quais as razões disso, né? Mas viola também o princípio da vida privada, o princípio da intimidade, o Estado se mete nas questões individuais, nas questões pessoais, e principalmente tira as pessoas do âmbito de qualquer possibilidade de tratamento, porque ela tem que ser criminalizada, presa, processada, etc. e tal. Embora a lei penal não tenha previsão de pena de prisão para os casos de uso pessoal, mesmo assim, ele é estigmatizado, ele é tratado como criminoso, ele é afastado de qualquer sistema de proteção. E também tem o princípio da dignidade humana, que é violado, né, por essa criminalização, e tudo isso. Não é? Eu quero encerrar aqui para não me alongar muito, mas para dizer o seguinte, é importante nós lembrarmos, né? É um desrespeito às opções pessoais, estigmatiza os diferentes. E a criminalização, por isso tudo, ela é uma violação aos direitos humanos. A criminalização das drogas é uma violação aos direitos humanos, por isso tinha que ser realmente erradicada do nosso sistema criminal. O uso de drogas não é um assunto para ser tratado no âmbito do sistema criminal. É um assunto para ser tratado com políticas públicas, no âmbito sanitário, no âmbito da saúde pública, saúde mental, enfim, se é uma questão de uso, de abuso, mas não é uma questão da criminalização. E, no fundo, nós acabamos convivendo com uma criminalização meramente simbólica, e simbólica num sentido específico. Simbólica no sentido seguinte: faz-se de conta que está criminalizando, para dar uma satisfação para a sociedade, quando nós sabemos que está tudo sendo inútil e gerando malefícios muito maiores para a sociedade. E, para terminar, a criminalização não pode ser feita para promover valores, ela não é promocional. Nós não podemos acreditar que, criminalizando as drogas, as pessoas vão deixar de usar drogas, mas a intenção é essa, é demonizar as drogas e, principalmente, demonizar os usuários de drogas, exatamente para mantê-los sob controle, né? Eu acho que todas as questões têm que ser sempre... nós temos que fazer sempre uma reflexão sobre essas questões, se nós queremos entender o porquê da criminalização das drogas e, especificamente, a criminalização do uso pessoal de drogas.
Eu me lembrei dos pais que nos procuram, quem atende adolescentes sabe disso, que as pessoas nos procuram dizendo que o filho está usando maconha ou outros tipos de drogas ilícitas. E aí você começa a atender o adolescente e ele conta o ritual nos finais de semana ou quando a família recebe amigos e a casa está regada de álcool, né? E de outras substâncias consideradas lícitas, né? E aí criminaliza o filho que está ali num grupo, enfim. Eu gostaria, Lourdinha, que você pudesse abordar esse tema da questão das hierarquias familiares, né, de como está a família hoje, o que ela promove para esse viés do abuso das drogas, né? Queria que você pudesse comentar sobre isso. Ok. E eu acho também muito interessante outro aspecto, quando o Zé Henrique foi falando, quer dizer, as famílias reproduzem exatamente esse sistema que o José Henrique falou, né? Elas também têm uma postura, que é isso que você disse, extremamente repressiva em relação aos filhos, pressupondo que essa postura repressiva vai ser uma situação de exemplo, e é uma postura repressiva falsa, né? Porque elas usam as drogas lícitas e fazem essa diferenciação entre as drogas lícitas e as ilícitas, como sem nenhuma informação. Essa foi uma das intenções nossas quando nós escrevemos esses livros. É para que a informação chegue na população e chegue de uma forma clara, né? E científica. Porque nós vemos que na mídia se propaga muito essa informação do terror, da repressão, de uma guerra às drogas sempre, né? Então, elas repetem essa situação. É sempre uma postura repressiva em relação às drogas ilícitas e um favorecimento das drogas lícitas, né? Para os próprios pais. E favorecem com isso um desrespeito da hierarquia familiar. Os pais não são mais pais, nem ocupam esse lugar diante dos filhos. E os filhos, no meu entendimento, eventualmente passam a usar drogas como uma forma de gritar por um lugar, de fazer uma denúncia dessa bagunça, né, que está dentro da família. Existe uma bagunça dentro da família. E para dar uma informação e concordar com o Zé Henrique, também quero dizer que os próprios conselhos que pensam nas políticas públicas estão vinculados às secretarias de justiça ou ao Ministério de Justiça. Não estão ligados às secretarias de saúde ou ao Ministério da Saúde. Eu fui a primeira presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes de São Paulo. E sempre nós estivemos ligados, e até hoje somos ligados à Secretaria de Justiça. Não conseguimos nunca sair da Secretaria de Justiça. É muito interessante isso, né? O primeiro conselho foi criado em 1986. Olha o tempão, né? Não se desvincula daí da justiça a questão dos chamados na época entorpecentes, né? Entende? É bem interessante isso. A gente tem um sistema organizado que eu acho que todos nós fazemos parte dele. Eu acho que todos nós somos responsáveis por isso. É como se a gente quisesse a manutenção dessa postura repressiva, e isso se repete nas famílias e se repete no jeito... Então, o que seria fazer prevenção? Seja nessas famílias, seja nas escolas, seja nas instituições. Primeiro de tudo, seria passar uma informação correta, científica e verdadeira sobre até os malefícios ou os benefícios ou as formas de uso, ou, se você me perguntar, qual a pior droga? O álcool. A pior droga é o álcool. Qual é a droga mais difícil de tratar? O álcool. Mais difícil que o crack? Sim. Mais difícil que a cocaína? Sim. Né? Mas e por que tem a Cracolândia?
tem uma situação ali que também tem muitas questões sociais envolvidas, né? Entende? Então, o uso do álcool é o que mais mal causa para o ser humano, pensando do ponto de vista da pessoa. Lurdinha, eu fiquei pensando também nas famílias, né? Que antes tinha essa roda, né? Você iniciou a live falando das rodas, né? Científicas, mas também tinham as rodas de toda a família se reunindo no final de semana, pais, avós, tios, né? Que hoje é difícil de ver essa prática, né? Esses rituais familiares, né? Sim, Que são você acha rituais. que isso favorece esse distanciamento dos adolescentes, por exemplo, de se sentirem desassistidos pela família e aí Sim. fazerem uso das drogas, né? De uma forma lícitas e Sim. ilícitas? São. A gente recomenda rituais preventivos familiares, a gente recomenda rituais nas próprias escolas, até os rituais de formatura, rituais dentro das escolas, que são rituais desde as primeiras, desde os pequenininhos, que seja plantar uma árvore, que seja as mais diferentes rituais, entendeu? Em muitas escolas, eu posso contar uma experiência de uma escola em que eles tinham um costume, no terceiro ano do ensino médio, o que eles faziam era o seguinte, eles bebiam muito e os mais velhos do ensino médio passavam por todas as classes dos pequenininhos, horrorizando. E os pequenininhos ficavam acuados no fundo da classe, e os professores também acuados, morrendo de medo daqueles cavalões que já tinham 14 anos, sei lá, com 15 anos, né? E isso era um terror. A gente foi lidando com isso gradativamente. Primeiro deu um muro para eles picharem, e eles picharam. Usem maconha. O diretor quase quis me expulsar da escola. Eu fazia um programa de prevenção, ele queria me expulsar. Disse que eu estava fazendo propaganda da maconha e tal. Depois, aos poucos, nós fomos fazendo... Eu não fazia um trabalho direto com os alunos, fazia um trabalho com os professores. Aos poucos, isso se transformou, não vou contar, porque foi uma coisa que demorou 5 anos para acontecer. Aos poucos, virou uma leitura de um texto da Clarice Lispector, e daí eles escreviam um texto onde eles diziam o que eles iriam ser daí 5 anos. Esse texto eles colocavam dentro de uma caixa lacrada e depois liam na festa escolar. E no começo, o que eles escreviam é o seguinte: você puta, vou dar para todo mundo. Daí eles queriam roubar o texto que estava lacrado. Daí não deixavam roubar. E daí, um ano depois, muita coisa acontecia. Alguns tinham morrido, alguns não apareciam mais. Daí a coisa começou a ficar séria e virou uma coisa, e acabou a invasão das classes, e acabou a bebedeira. Porque se criou um ritual muito sério, um reencontro, e eles passaram a tomar posse da instituição que eles pertenciam. Então, sim, faz falta o ritual familiar, de ler a história infantil, do encontro. Pode ser de ver a televisão junto. Pode ser de comer a macarronada, não precisa ser sofisticado. Pode ser ver o programa do Silvio Santos. Nem sei se o Silvio Santos ainda tem programa. Entendeu? Nem sei. Pode ser ver o programa de qualquer programa, o Fantástico, pode ser ver o Fantástico, pode ser ver qualquer coisa junto, que a família faça junto. É essa a situação. Sim, os rituais são muito importantes. Então, você está falando que os rituais são preventivos, né? São preventivos. Então, na sociedade, então, precisa ser oferecido tanto no âmbito familiar, quanto escolar, né? Quanto nos grupos, de uma forma geral, né? Isso. Luciana, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o uso da maconha no sentido medicinal, né? Que tanto é utilizado atualmente, tanto para você quanto para quem quiser falar, né, Lourdinha, o uso medicinal da maconha, como atualmente observa-se como o substrato, né,
da eficácia para algumas doenças que atualmente têm sido pesquisado e têm tido bons resultados? Olha, Josefa, eu não sou especialista nesse assunto, tanto é que a gente pediu para estudiosos, cientistas que fazem pesquisa de forma bastante séria, escreverem o capítulo sobre o uso medicinal da maconha. Mas eu acho que o que eu queria, eu não posso falar tecnicamente, mas no Brasil é muito difícil ter acesso a essa medicação. A lei impede, tem que entrar com um mandato, tem que chamar o juiz, acho que o Zé Henrique pode explicar melhor, tem que ter um processo, e tem algumas doenças que a maconha ela é muito boa, porque não há outra medicação. O caso de uma epilepsia muito severa em crianças e outros casos, né? Então, há uma dificuldade muito grande de obter a droga e a droga fica muito cara para o Estado. Não é só para os pais, mas é para o Estado, em função do SUS. É o SUS que vai acabar comprando a droga para essa família, a droga tem que ser importada, então ela acaba ficando muito cara. E é um desperdício de recursos do Estado, né? Quando se podia ter aqui o cultivo e a droga medicinal brasileira, do meu modo de ver. Para algumas doenças e para alguns quadros clínicos, enxaqueca, tem alguns quadros, eu não sou especialista, não vou entrar muito tecnicamente no assunto, só queria completar uma coisa do que a Maria de Lourdes falou, do que a Lourdinha falou, que o ritual, ele é organizador. Essa é a função do ritual, as pessoas precisam se sentir organizadas. Se você faz um consumo de droga desorganizado, a sua tendência é você ter um abuso de droga. Quando você tem um consumo organizado, toda organização ela é protetora. Por isso o ritual é tão importante, né? Se você pensar nas sociedades tradicionais e tudo, não existe sociedade sem droga. Não existe. Não tem nenhuma cultura humana que não tenha a droga. Mas a forma como as sociedades tradicionais usavam a droga eram nos seus rituais. Era o dia em que eles podiam usar a droga, usava toda aquela tribo, aquele conjunto de pessoas, usava a droga e tinha o seu estado de loucura, que era um estado que para muitos é um estado espiritual, religioso, de encontro com uma divindade ou com uma verdade... não digo pessoal, nós estamos falando de sociedades tradicionais, mas com alguma verdade daquela sociedade, e passado aquele dia ou aqueles 2 dias, passado o tempo do ritual, a vida voltava ao normal. Então, essa regulação é muito importante. Era isso que eu tinha aqui a falar. Talvez eu queria completar um pouquinho o que a Luciana falou, que é o seguinte... Existem grupos já organizados, inclusive grupos de mães que têm filhos com problemas e que fazem plantios próprios para tirar o óleo da planta e para os filhos usarem, né? E já existe a possibilidade de se obter, através da própria Anvisa, entende? Alguns médicos, poucos são os médicos brasileiros que receitam, porque os médicos eventualmente são perseguidos pela própria associação médica. Então, por exemplo, eu participo de um grupo que chama Intercambiantes Brasil. Então, a gente pergunta nesse grupo, quem é o médico de Recife que receita? Se você tem um paciente de Recife que precisa do óleo, por exemplo. Então, se indica um médico de Recife. Você fica sabendo no Brasil... em que lugar do Brasil tem um médico que receita. Daí o próprio médico já consegue a autorização da Anvisa e se obtém a medicação com a autorização da Anvisa. Se tem muito sucesso com os parkinsonianos, com algumas questões de Alzheimer, algum sucesso com questões de Alzheimer, com enxaquecas, como ela disse. Então, mas sempre é preciso ter, é uma medicação. Não dá barato, entendeu? Precisa uma consulta médica.
para você fazer o uso disso, né? É preciso uma consulta médica. Você tem que ter uma avaliação médica para você usar o óleo adequadamente. Porque também virou uma febre, como se fosse assim, ai, estou dormindo mal, quero tomar o óleo. Ai, fui para os Estados Unidos e comprei o óleo, trouxe uma porção de vidrinho de óleo para mim. Eu também tive insônia desde a menopausa, eu tomo mulungu, que é o que o bicho preguiça come na floresta. Não sei se vocês conhecem, estou receitando mulungu aqui na live. Também quero óleo, não é assim, entendeu? Para tomar o óleo tem que ter consulta médica, né? Não é assim, todo mundo pode tomar o óleo de qualquer jeito, entendeu? Tem que servir para a pessoa, né? Ou virou a febre da melatonina. Todo mundo toma melatonina, não é assim, né? Tem que ter receita, né? Tem que ser adequada à situação, né? Você está falando que a ciência precisa estar, né? A saúde pública, a saúde privada precisa estar bem consciente, né? Os profissionais, para que possam entender o uso dessas substâncias como medicação, né? Para alguns casos isso é indicado, para outros não. Doutor, eu gostaria que o senhor pudesse falar, uma das perguntas da plateia é de sabermos qual é a perspectiva da mudança da lei, de que deixe de ser um crime. É uma pergunta que foi aí salientada. Eu gostaria muito de ter uma bola de cristal agora, para poder fazer uma previsão. Nós estamos num momento tão complicado, tão complexo, de tantos embates, que é muito difícil dizer isso, né? E veja que coisa interessante, na verdade, uma situação vergonhosa. Quando nós falamos em uso medicinal de uma droga, a pessoa ter que se sujeitar aí pedir autorização para um juiz para plantar uma determinada substância, para produzir uma determinada substância, ou mesmo para fazer uma pesquisa, enfim, sobre isso. É uma vergonha ter que ir ao judiciário, estão entrando com habeas corpus preventivo, mandado de segurança, ações específicas, cujos nomes eu nem sei, enfim. De alguma forma, as pessoas estão procurando socorro no Poder Judiciário, uma a uma, procurando um juiz aqui, um juiz lá, alguns concedem, outros não. Enfim, uma luta imensa, porque as pessoas estão preocupadas com a saúde. Olha que paradoxo, dizem que a criminalização é proteger a saúde, e no fim as pessoas, para proteger a saúde, têm que ir ao Judiciário para pedir... Ou seja, é uma coisa absolutamente irracional, não tem sentido absolutamente nenhum. E tudo advém da criminalização, obviamente, por tudo aquilo que eu já disse, não é? O médico prescrever é crime, é previsto como crime, o plantio é previsto como crime, isso tudo acarreta uma série de problemas. E como é que nós vamos desmontar essa criminalização, né? Um dos caminhos é esse, a criminalização via judicial. Os juízes dando decisões, dizendo, eu poderia dizer assim, dizendo basicamente isso: não tenho nada a ver com isso, isso não é um problema meu, isso não é problema judiciário, isso não é problema do sistema criminal. Vão resolver esse problema com os cientistas, com os psicólogos, com os psicanalistas, com os psiquiatras, com os cientistas, sei lá. Mas não é um problema do judiciário. Tinha que ser essa postura. Até no Supremo Tribunal Federal. Nós temos atualmente um julgamento no Supremo Tribunal Federal que está suspenso, já houve alguns votos, mas está suspenso, que vai decidir exatamente aquilo tudo que eu disse. A aplicação daqueles princípios todos, o Supremo Tribunal pode dar uma decisão, naquele sentido de tudo que eu explanei, dizendo: a criminalização do porte pessoal de drogas é inconstitucional. Portanto, o problema tem que ser resolvido fora do judiciário. E aí estariam resolvidos todos os problemas. Mas há uma outra forma de se resolver esse problema. É mudando a lei. Não é? Nós podemos fazer projetos, mudar a lei,
Infelizmente, o que nós vemos é muitos projetos para piorar a situação da criminalização. Mas, enfim, é um caminho a legalização. Mas agora há um terceiro caminho para ser seguido. E eu vou dizer alguma coisa agora, eu não sei se todas as pessoas sabem, mas não existe previsão na lei, por exemplo, da maconha. Não está dizendo lá na lei que portar maconha é crime para uso próprio. Não está dizendo que portar cocaína é crime, para uso próprio é crime. Não está dizendo. A lei é genérica, a lei usa a expressão drogas. Bem, mas quais são essas drogas? Então, portar droga para o uso pessoal. Mas que droga é essa? Droga, álcool não é droga? Então, garrafa de cachaça não pode? Garrafa de uísque, vinho não pode? Não, porque, quer dizer, pode, porque existe uma... Aí é no âmbito do executivo. O executivo, no âmbito do Ministério da Saúde, faz uma relação das normas das drogas consideradas ilícitas. Obviamente, por razões políticas e não por razões sanitárias. É evidente isso. Né? Então, bastaria uma portaria dizendo a maconha está fora da lista. Pronto. A questão toda da maconha estaria liberada. Então, vejam bem como a questão pode até ser mais simples do que parece. Né? Pode ser. Mas assim mesmo, infelizmente, nós temos uma imensa dificuldade para isso, e é uma dificuldade ditada exatamente por toda uma ideologia, né? Uma ideologia de controle social muito forte. E é tão interessante isso, que eu vou dizer uma coisa, para encerrar até essa reflexão, que os psicanalistas, os psicólogos devem achar uma maravilha. Né? A lei ela tem um poder que ninguém imagina. Que poder maravilhoso que é esse. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas há uma discussão secular, milenar, sobre a existência de Deus. Né? As pessoas ficam se debatendo se Deus existe, se Deus não existe. O sistema legal resolveu esse problema muito facilmente. Basta vocês irem lá no sistema normativo, abrir a nossa Constituição, e ela vai dizer assim, em nome de Deus, piriri, pororó. Ou seja, Deus é constitucional. Deus existe. Ponto. E quem não acreditar em Deus é inconstitucional. Olha que coisa maravilhosa. Então, com as drogas, a gente faz a mesma coisa. Existe um dispositivo que diz o seguinte: quando o juiz condena o réu por porte de drogas, ele faz uma pena de advertência. Olha só que bacana. Eu chamo o réu, o sujeito na minha sala, e falo assim: não use mais droga, não use mais maconha, porque maconha faz mal. Se você fumar maconha, você vai virar jacaré. Né? E o sujeito acredita naquilo e larga a droga. Olha que maravilha, não é uma coisa fantástica isso? Para que psicanalista? Para que psicólogo? Para que todo esse aparato sanitário? Basta que o juiz diga para o sujeito, ele acredita e nós resolvemos os problemas das drogas. Não é assim? Eu queria falar, Josefa, posso? Vocês têm 3 minutinhos para falar, Então, mas infelizmente. quando eu falo que a responsabilidade é de todos nós, Henrique, tem uma coisa super interessante nos grupos. Eu participo dos grupos que lidam com essa questão, né? E você sabe que nos nossos grupos, eu trabalho nesses grupos há mais de 40 anos, e a gente faz uma diferenciação. Primeiro, assim, nós dividíamos os nossos grupos entre os grupos que trabalhavam com drogas lícitas e drogas ilícitas, e nós éramos inimigos uns dos outros. Eu era das drogas ilícitas e achava das drogas lícitas os imbecis. Demorou muito para a gente se unir num grupo só. E agora tem uma coisa muito séria que recentemente eu tive uma discussão e a gente não consegue mudar, é o seguinte: a gente diz assim, o álcool e outras drogas. A gente não diz drogas em geral. A gente não consegue colocar o álcool na categoria de todas as drogas. Você pode pegar todos os trabalhos escritos de todas as universidades, está escrito o álcool e outras drogas. Não pode escrever só drogas.
Não pode. Você leva um puxão de orelha de todos os cientistas do Brasil. É o álcool e outras drogas, entendeu? Então, Sim, sim. nós, cientistas, fazemos parte dessa divisão, né? A Ione Moura está aí assistindo, ela pode confirmar isso para mim. Ela é uma cientista que escreveu no nosso livro também. Fala, Olha, Josefa. Olha, é uma pena que o nosso horário está se esgotando. Eu acho que a Luciana quer falar. Eu só queria que quem tem interesse em compreender melhor o alcoolismo, um livro escrito pela Maria de Lourdes, pela Lurdinha e por mim, sobre o alcoolismo, da coleção Que Fazer. Aqui, estou indicando para vocês. Eu vou colocar depois no nosso Instagram do GEAPSE, viu, Lu? Tá, obrigada. Para que todos tenham acesso e possam comprar. É super indicado. Quero agradecer a presença de vocês três. Foi, assim, muito esclarecedor, de extrema importância para a sociedade. Acho que são temas que precisam sempre se apresentarem de uma forma espontânea como hoje, né? Para que as pessoas passem a pensar e se responsabilizar, porque é uma questão social e familiar, né? É uma questão que precisa de saúde, que precisa ser sempre cuidada, né? Então, você quer falar mais alguma coisa, Luciana? Não, só agradecer a presença de todos. Não, obrigada. Obrigada. Olha, tem muitos parabéns, né? Que todos estão super elogiando a presença de vocês e o trabalho que vocês hoje gentilmente nos ofereceu, viu? De extrema importância. Espero ter outras oportunidades com vocês três. Obrigada, às ordens. Esperemos que a justiça social um dia também seja que nem o Deus constitucional. Você fala e ela acontece. Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Até. Um abraço Tchau. a todos.